noite. Boa noite, pessoal. Hi. Estão me ouvindo? Quem tá aí já? Me ouvindo bem? É Fernando que tá aí, é? Esperando eu chegar. Tá nada. Horrorosa nada, tá linda sempre. Cadê Bruno? Manda ele assistir a live. Deixa eu chamar eu dizer aqui. Oi, Eudes. Fala, tudo bom, Nelson? Bem, e você? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô escutando bem aqui. Ótimo. Acho que esse horário não é o horário do problema, né? Da live. Vamos embora. Bora. Deixa eu só separar aqui que eu tenho umas perguntas que eu recebi. Tô separando. Peraí. Bora lá começar. Quem não conhece Eudes, acho que... Não, quem não conhece Eudes, todo mundo já te conhece, né? Aqui, Eudes, mestre de torras do CAF. Começou desde 18, junto com o CAF. 17, na verdade, junto com o CAF. CAF. Muito bem. O CAF ele já começou com a torrefação. Na verdade, o CAF é um prolongamento do antigo espaço sensorial do café, que era comandado por Lidiane, né, na parte de cursos, oficinas e treinamentos. E foi quando a gente decidiu, então, montar o CAF para poder suprir o público local aqui, né, cafeterias também, de cafés com torra fresca e tudo mais. Eu lembro quando eu ia no CAF, além do... Quando eu tava torrando, quando eu comecei aí, que tava torrando e que torrava lá, era uma coisa de louco, né? Aquele cheiro dentro, muito... uma lembrança muito boa, né? Daquela... A gente começou lá com toda a operação na única loja, né? Tudo num local só, onde aconteciam os cursos, acontecia também as torras e também tínhamos o serviço, né, para o consumidor. Quando eu resolvi entrar na parte de torrefação, já foi em função dos estudos que eu tive durante muito tempo em relação a vinho, tá? Eu gostava muito de vinho, desenvolvi sensorial para isso e eu fiz uma adaptação, na verdade, do sensorial do vinho para o café, né? Paralelo a isso, eu também gosto muito de cozinha, gosto de cozinhar. Então, isso me deu uma memória gustativa muito boa. Então, cheiros e sabores estão bem marcados na minha vida, no meu cotidiano, né? Então, na hora que a gente pensou em montar uma empresa, eu fui para a cozinha, que o torrador nada mais é do que um forno, né? Então, fui justamente cozinhar. A gente utiliza desde da inauguração um Atila Gold Plus, né, fabricação nacional, um equipamento que tem capacidade de torra de até 5 quilos por cada batelada, que a gente chama, não é?
O que é que acontece? Você coloca 5 quilos de grão cru, depois que ele sai, você tem uma perda ali de 15% de umidade e de outros compostos, que aí vai sair 4 quilos e alguma coisa assim. Muito bom. Eu tenho algumas perguntas que são. Eu vou fazer assim, para a gente roteirizar o nosso bate-papo. Olha o pessoal da Atila aí. Massa! O que é a torra exatamente, né? Você recebe o grão. Eu tenho. Bom, responda isso. Depois. Bom, na verdade, eu preciso de todas as informações que acontecem com o grão antes de chegar para mim. Né? Então, eu preciso ter um entendimento do que acontece nos sítios e fazendas com os cafés. Né? Eu vou até retroceder um pouquinho, fazer um parêntese aí nessa história, que é o seguinte. Quando se fala muito de segunda onda do café, você sempre buscava o diferencial apenas pela a variedade do grão. Então, eu quero um catuai vermelho, um catuai amarelo, um mundo novo, enfim, vários grãos, várias variedades que nós temos, né? Não só no Brasil, como até fora, nós temos também. Então, era isso o que tornava o sensorial, digamos assim, diferente. Só que hoje, com as tecnologias que estão sendo aplicadas, tem outros fatores que influenciam diretamente no sensorial. Você pode ter o processo de secagem, processos de fermentação, né? A qualidade da seleção do grão. Então, outros fatores nos interessam para poder a gente saber que tipo de grão está chegando para a gente. É muito comum ainda escutar algum cliente chegar e dizer: eu queria um grão da variedade tal. Mas é muito melhor eu perguntar a ele: vem cá, qual o perfil de café que você gosta? Achocolatado, frutado? Porque eu posso ter o mesmo grão, como eu tenho aqui, tipo, vários catuai, claro, produzido de fazendas diferentes, mas se eu não souber o processamento, o que aconteceu antes, eu não sei exatamente, eu não tenho como saber o resultado final. Então, o torrador, ele tem que entender, tem que saber o que aconteceu com o grão. Então, essa informação, quando chega para mim, vai ser fundamental na escolha do perfil de torra que eu vou fazer. Né? Então, se um produtor chega para mim e diz assim: olha, eu fiz esse café aqui e ele está mais frutado, sabe? Então, eu vou ter que, na torra, encontrar essas características que ele já provou, já bebeu, né? Também, claro, para que isso possa ser levado para o consumidor final. Então, dentro desse processo, isso é um dos fatores fundamentais. Outras coisas que a gente tem que levar em consideração em relação a isso, por exemplo, armazenamento desse café, como é que ele está sendo armazenado para que ele não perca. Porque, vamos lá, o café, o que a gente toma, na verdade, é a semente do café. A polpa, a casca, isso não é utilizado. Né? Então, a gente está torrando uma semente. E nessa semente aí vão ter certas características sensoriais. Então, quando o café chega para a gente, essa semente ela chega ali viva ainda, porque ainda tem umidade e tudo mais. Então, todo um processo de armazenamento, de qualidade desse café é importante para que ao longo de, sei lá, digamos que eu comprasse a saca que chegou esse mês, daqui a 3 meses ela se mantenha com qualidade. Então, você tem que ter controle de temperatura e umidade, armazenamento correto, para que isso garanta a longevidade daquela semente que você comprou. Eudes, como qual é o peso ou como é a responsabilidade de você receber, sei lá, um grão que seja premiado ou não e transformar aquilo no que vem para a cafeteria que a gente vai provar, beber, enfim. Às vezes dá um frio na barriga, devo confessar. Dia desse mesmo, quando nós compramos o café lá do sítio Cordilheira do Caparaó,
da família Deneval, foi, para você ter ideia, compramos 30 quilos, olha aí. Nós compramos 30 quilos desse café praticamente na SIC, na Semana Internacional do Café do ano passado, nós estivemos lá. Eu participei de uma mesa de camping, provei, fiquei impressionado com o café, disse, eu quero. Fui falar com o Douglas, me passou o preço do café e aí eu disse, eu vou querer. Vim para o Recife, chegamos aqui, conversei com o Lidiane e a gente decidiu comprar uma saca de 30 quilos. E Douglas disse, olha, compra agora, porque no final de janeiro vamos ter um leilão que a gente está participando. A BSA selecionou 20 cafés no Brasil todo e vão ser leiloados. Então, assim, é agora ou nunca. Então, em dezembro, nós compramos esse café, acho que finalzinho de novembro, início de dezembro, e guardamos ele justamente para lançar ele agora, porque realmente foi um café especialíssimo. Aí, se você perguntar, eu dizer, onde é que estão as outras sacas da família? Né? Para onde eles venderam? Para o Japão. Tudo está no Japão. Então, essa joia que você tem aí, guarda, entendeu? Porque não tem mais. Agora só na safra 2020. Exatamente. Mas aqui, deve ter bem pouco. É aquele que eu faço dia sim, dia não, para poder mais tempo ficar com ele aqui, para degustar. Uhum. Aí veja, então, além desses cafés, então o que é que a gente faz? A gente procura garimpar outros cafés para garantir os outros perfis. Hoje em dia, tem uma coisa muito interessante, é que é o seguinte, o nosso cliente ele chega procurando o café pelo perfil sensorial. Isso é muito massa. Por quê? Hoje já se fala de café como se falava de vinho anos e anos atrás. Então você tem variedade e tem terroir. E dentro desse terroir você tem também o trabalho que o produtor rural está fazendo, como eu falei, do pós-colheita. Se você pensar, isso também, a adubação, poda, também influenciam diretamente dentro desses aspectos do café. Mas principalmente do pós-colheita. Hoje, quando você chega e diz assim, olha, eu quero um café frutado, então temos várias opções. Né? Agora, recentemente, a gente adquiriu o café de uma produtora lá de Minas Gerais, do Alto Jequitibá, que é a Tida, que está fazendo aqui muito sucesso esse café. Ele chegou e juntou com outros bons cafés que nós temos aqui. Café, quem não lembra, quem é consumidor do café, quem não vai lembrar dos cafés da Filomena Stefânia? Não? Então, cafés assim incríveis que o pessoal amava aqueles cafés. Tivemos duas variedades aqui. Uma foi a Topázio, que foi a mais recente, e a anterior acho que era o Mundo Novo, e foi muito legal. Então, assim, fica na memória, né? na cabeça da gente, né? Aquilo que virou memória afetiva, né? Esses cafés do que a gente consome diariamente e que você tem a possibilidade de comprar com características diferentes. Ô, Eudes, tem como você explicar quais são as fases da torra? Tem a caramelização? Tem como você dar uma explicada de forma bem simples para a gente? Sim, 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 sim. Vamos lá. A torra é dividida em 2 etapas e 3 fases, tá? Minha escola de torra é a do Ensei Neto, né? Então, além disso, eu faço pesquisas dentro da literatura disponível, mas eu procuro seguir os ensinamentos que eu tive com ele. Né? Eu fiz esse curso, inclusive, junto com Lidiane. Depois tivemos a oportunidade de receber ele também no CAF, que aí Fernando Sá estava lá com a gente, o Fernando Mendes, lá da Jaqueira, também estava conosco. Enfim, foi bem interessante o curso que foi feito aqui. Então, vamos lá. A torra ela é dividida em 2 etapas. Quais são as etapas? A etapa física e a etapa química. A etapa física, ela vai ocorrer justamente dentro do processo de secagem do grão. O grão, quando chega para nós aqui, ele chega entre 10% e 11% de umidade, que isso daí é o que a gente considera como uma umidade ideal para que o grão chegue nas torrefações. Então,
a maioria dos cafés para a gente chega com essa umidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo de desidratar. Eu vou tirar aquele excesso de água que ainda veio ali, que reteve, tá? E a partir dali, quando eu perco a água, iniciam-se as fases químicas do café. Então, aí sim, então a primeira etapa é a desidratação, perda de água, e as outras duas são fases químicas. Então, eu vou ter no início a formação de amido daquele café, ali dentro daquele processo de torra, você vai controlando através da carga térmica e do fluxo de ar a intensidade que você quer, e depois disso todo amido vira o quê? Açúcar. Né? O mantra é caramelo sempre. Então, uma das características das torras que nós fazemos aqui é que você vai sempre encontrar lá no verso das embalagens ou caramelo ou mel. Sempre vai estar. Por quê? Porque é uma característica da torra da gente você ter essa doçura na finalização. Essa doçura é responsável muito por aquilo que a gente chama de retrogosto, de aftertaste, né? Que dá aquele prolongamento sensorial. Então, você desidratou o grão e começou o processo químico. Esse processo químico a gente chama de reações de Maillard. Tá? Quem está acostumado com gastronomia conhece bem de que se trata. E nós temos uma finalização do processo quando o grão ele expande, primeiro ele encolhe, ele expande e depois ele se contrai e volta ao formato dele que a gente conhece, só que numa expansão de mais ou menos 40%, 50% do tamanho que ele estava. Ele expandiu mais, porque dentro do grão ficou uma cavidade maior, tá? Então ele expandiu. Então, dentro desse processo, você vai ter a formação dessas características sensoriais que são adquiridas dentro ou da lavoura ou dentro dos processos de pós-colheita. É assim, para quem gosta de química e física, tá ótimo. Eu mesmo estou ainda tateando nessa área. Minha área durante a vida toda não foi essa, mas está sendo sempre muito prazeroso, um desafio muito bom. Tá procurando entender cada vez mais do que acontece dentro do processo de torra dos cafés. Muito bem. Teve o Alisson botou coraçãozinho para reação, como é? Reações de Maillard. Ah lá, botou coraçãozinho para ela. Ó, eu tenho já vou colocar uma pergunta aí no meio que eu recebi. À vontade. Foi Gilberto Ferro. Ele, na hora que eu comecei a live, ele estava aí, não sei se ele está aí ainda. Ele pergunta o seguinte: o mesmo método de torra, o mesmo grão, mas de safras diferentes, dão o mesmo resultado ou dão resultados diferentes? Vão dar resultados diferentes, porque você tem que pensar que o café é uma planta. E como tal, ocorreram interferências climáticas diferentes de uma safra para outra. Né? Então, por exemplo, às vezes você tem a chuva que é tão necessária no período correto de florada, de maturação do grão. Outro ano pode ser que não tenha. Se você tiver irrigação, tudo bem, você ainda tem até como controlar. Mas se você não tem irrigação, você vai depender muito das condições atmosféricas. E mesmo assim você ainda corre riscos. Por exemplo, aqui a gente não tem riscos de geada, por exemplo. Mas acontece, muitas vezes você tem uma geada num período ali e aí aquela safra daquele ano não vai estar tão boa quanto o anterior. Então, por se tratar de um produto, né, da natureza, digamos assim, o café, uma planta, ele vai ter sim variações de um ano para o outro, com certeza, mesmo sendo do mesmo produtor e da mesma variedade. E isso, inclusive, é o que torna como é que eu vou dizer, prazeroso você descobrir que ano após ano você vai ter um café que ele vai estar diferente. E que assim, aí muitas vezes a pessoa até pergunta, e qual é o melhor café? Eu digo, é difícil, porque todo ano está chegando um café novo, então não dá para você decidir. Você vai guardando na memória. Eu estava vendo
Eu estava vendo algum vídeo de alguém falando exatamente isso, que um ano o café bebeu, ele fala bebeu bom, né? Bebeu bem, e o outro ano não bebeu bem, e o outro ano bebeu. É bem legal. Você tem isso dentro do ciclo da planta do café, né? De um ano melhor e o outro ano não tão bom. Faz parte do processo de recuperação da própria planta. Mas assim, o que é que você procura fazer? Então você procura fazer certas compensações para que o café consiga melhorar a bebida. Ano passado, nós na SIC conversamos com das nossas fornecedoras de café e ela comentou comigo assim, eu disse, olha, o café desse ano não vai estar tão bom quanto o que você comprou do ano passado. E recebemos até algumas amostras e tudo mais e realmente constatamos que sensorialmente o café não estava no patamar que estava nos anos anteriores. E até decidiu assim, não vamos comprar. A pessoa entendeu a situação todinha porque sabe que o tempo e as condições da própria planta não fizeram com que ela tivesse a qualidade que precisaria ter para ter um café de qualidade. Estão subindo algumas perguntas aí, mas eu vou deixar elas mais para o final. Tudo bem, não tem problema não. Eu vá juntando aí que depois a gente responde. Eu tenho a questão dos perfis de torra, né? Os tipos de torra, média, clara e escura. Atualmente, existe um padrão de uma torra média. É isso? Porque a gente tem vivido atualmente aqui no Brasil, vale ressaltar. É uma torra média, que é o que o CAF faz, né? O CAF trabalha com uma torra média. Vamos lá. Vai, posso? Pode. Porque eu ia perguntar para você falar um pouco dos perfis de torra. Sim. E para a gente, assim, no momento atual da gente, não esquecendo o exterior, porque eu sei que fora eles trabalham com uma coisa diferente. Existe um tipo de perfil melhor para cada método? Por exemplo, o expresso é melhor uma torra mais escura do que uma torra média? Ou não? Dá para trabalhar com a torra média para tudo? Vamos lá. Isso aí vai depender da escola de torra do torrador. Tá certo? A escola de torra que eu fiz é o seguinte, eu não preciso necessariamente fazer perfis de torra diferente para expresso ou para filtrado. Eu preciso desenvolver a torra do café para que ele apresente as características que ele precisa apresentar ali no final na bebida. O que vai modificar ali é o método de extração, o sistema de extração do café. Né? Então, tanto o método como o sistema, que são coisas diferentes. Quando você parte para escolas de torra que trabalham com cores, a torra pela cor, aí sim, normalmente se bota, não, porque a torra média é para filtrado ou torra clara, e a torra mais escura é para expresso. Eu acho que isso advém ainda, isso aí, na minha opinião, ainda vem um pouco da segunda onda do café. Tá? É aquela fase de transição. O que você precisa é desenvolver na torra as características sensoriais daquele grão. O que é que eu preciso? Eu preciso de açúcar para que ele fique saboroso, tá certo? E eu preciso que ele apresente as notas dele, sejam chocolatadas, frutadas, enfim. E aí, evidentemente, o barista, com a habilidade que ele tem, vai conseguir extrair determinadas características do café que está ali na frente dele. Por exemplo, ele pode pegar um café dentro do mesmo método ou em métodos diferentes, apresentar características distintas. E a gente, quando pensa em cor de torra, você tem que pensar na cor do café, não por fora, mas dele moído, para você ver a uniformidade do pó como um todo. Então, a escala correta de medição, se a gente for você pegar a escala Agratron, que é para medir a cor do café, você vai ter que medir com ele moído e não pela parte de fora, né? Então, assim, não dá para você julgar a qualidade de um café necessariamente pela cor da torra, entendeu? Você precisa saber o que está no interior.
E aí entram outras questões que eu acho muito importantes que a gente comece a observar dentro do café que a gente está bebendo, tá? O que é que, como eu falei, eu preciso de características sensoriais. E o que são as coisas boas que você vai encontrar no café? A doçura, acidez e as notas que você tem nele. O que é que eu não quero naquele café? Um amargor de torra, pode ser indesejado, né? Ou a distringência, que significa que o café está mal torrado. Ele provavelmente, naquela primeira etapa que eu falei de secagem, ele não foi bem secado, foi feito muito rápido e ficou um residual ainda lá de alcaloides, tá? Que no final das contas é um tipo de celulose ali que você vai encontrar e que vai dar uma distingência. Então, quando a gente for tomar o café, a gente não só olhe aquilo que está escrito muitas vezes no verso, é importante que você sinta pelo melhor detector que a gente tem de qualidade, que é a língua. Então, quando a gente está tomando o café, porque o café é premiado, porque o café é pontuado, porque o café veio não sei de onde. Gente, a verdade está na xícara, sempre. Então, o que a gente precisa saber é se aquele café, isso falando do ponto de vista de torra, é se ele está bem torrado, tá? Então, uma vez que você tem um café de qualidade que veio da fazenda e uma vez que ele está bem extraído pelo barista, o meio de campo é justamente a torra. É ali onde o café realmente vai se apresentar. Ninguém toma café cru, no final das contas. Então, quando a gente pensar em beber o café, começar a observar também esses aspectos da torra que são muito importantes. São eles que vão, no final das contas, fazer com que a gente dê um sorriso quando toma uma xícara de um café, que, né, mexa com a gente sensorialmente, que traga um pouco da nossa memória afetiva, daquilo que a gente entende como café desde criança, mesmo que fossem outros cafés, outros perfis, né? Mas, para isso, a torra tem que estar bem conduzida para que as características sejam apresentadas e que não traga o residual nem da distingência e nem de amargor. Muito bem. Entendido essa parte. Eu acho, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu anotei, mas aí o depois é coisa mais curiosidade mesmo. Eu vou fazer as perguntas que apareceram aqui. Vá perguntando. Eu não sei se você conhece Maria Café Blog, fez uma pergunta. Meu querido. Ela pergunta o seguinte: na hora que você estava falando de realçar as notas e de caramelizar, né? Ela pergunta o seguinte: se o grão não tiver tendência de ter notas caramelo, vai acabar tendo essa nota sempre por conta da torra do café? Sim. Às vezes acontece de eu pegar cafés aqui, vamos lá. Não é que você anota caramelo. Na verdade, o caramelo, na verdade, você forma ele dentro do processo das reações de Maillard. Se você conseguir aplicar a carga térmica e o fluxo de ar adequado, você vai gerar uma sensação de doçura muito maior do que o próprio grão tenha. Na verdade, o que é que acontece? Às vezes você pega um café até que é meio, assim, mediano, digamos ali, que ele está ali no limite dos 80 pontos, 82 pontos, que ele não vai ter grande sensorial, tá? Isso aí, quando a gente pensa na pontuação da SCA, né? Mas uma torra bem conduzida vai melhorar a característica daquele café. Aquele café ali ele não vai ter notas complexas, mas você pode dar uma sensação de doçura muito agradável. Então você vai ter uma sensação de aveludado. O Túlio Fernando passou um tempo aqui conosco, agora no início do ano, e foi incrível, assim, o que a gente conseguiu fazer dentro do processo de torra. Ele trouxe dentro do processo uma contribuição muito boa para que a gente conseguisse um equilíbrio ali de intervenções para que o café adquirisse cada vez mais complexidade e doçura. Então, com isso,
café, eu acredito que ficou realmente bem mais doce depois desse período que ele teve por aqui conosco. Então, a questão da doçura está relacionada, sim, à qualidade da torra. Por quê? Se você pegar um café que não tenha muito a ser explorado, você vai ter que realçar a característica doce dele. Eu vim da fotografia, você bem sabe, e eu costumo comparar isso com o chamei da fotografia. Fotografia preto e branco e colorida. Na preto e branco, você vai ter que buscar luz e sombra, volumetria, para poder deixar aquilo ali plasticamente belo. Quando ela é colorida, a própria cor já dá uma melhorada naquele dali. A mesma coisa vale para o café também. Muito bem. Maria, respondido, né? Ó, Café de Quinta perguntou aqui, peraí que desceu. Ele perguntou... Café de Quinta perguntou: a região de cultivo propicia alguma característica específica no sabor após a torra? A característica, ela na verdade é o seguinte: o tipo de solo, altitude, incidência de luz, chuva ou irrigação, tudo isso vai interferir no café que você vai beber. E então é o seguinte, a torra ela apenas vai apresentar as características que aquele café tinha quando era apenas uma semente crua, digamos assim. Se você pegar, muitas vezes, um café da mesma região, de produtores diferentes, mesmo sendo da mesma variedade, você pode ter características completamente distintas. A gente aqui em Triunfo, né, dentro daquele projeto que nós estamos fazendo, lá de desenvolvimento social, junto com os produtores rurais que estão fazendo cafés incríveis lá. Né? A gente começou esse trabalho ainda em 2016. Já fizemos lá que... Só um parêntese, quem não viu a live sobre Triunfo, elas estão salvas no IGTV, tá? Eu conversei com ele e Raquel lá, que é a gestora do projeto, né? Isso, a parceira nossa lá do Sebrae, junto com a prefeitura, e esse ano tivemos a entrada do governo do estado aí, que viabilizou a vinda de técnicos, o próprio seminário do café que acontece lá, enfim, a parte mais econômica aí está sendo viabilizada através de recursos oriundos aí desses órgãos. Então é o seguinte, dentro lá dos produtores de Triunfo, nós temos características distintas. Os sítios são juntos uns dos outros, mas dependendo da variedade, da altitude, da incidência do sol, enfim, vários aspectos que a planta recebe ao longo daquele período, né, do ano de colheita dela, vai interferir no resultado final. E aí, isso evidentemente vai apresentar na torra com toda certeza. Daí eu tenho uma pergunta, Laluna pergunta: como funciona o processo que você faz? Isso parece mágica. Como funciona o processo que você faz com um grão não tão bom se tornar grãos com notas sensoriais apuradas e tão bons? É possível? É possível, desde que você saiba o que está fazendo. A primeira coisa, você tem que conhecer o equipamento que você tem. O torrador, é importante que você conheça o seu torrador. Eu, nesse tempo que eu estou torrando de café, só torrei até hoje com o equipamento Átila, tá? Não tive a oportunidade de torrar com outros equipamentos ainda. Mas já tem uma certa intimidade com equipamentos, é feito um carro que você tem. Quando você está acostumado, você já sabe, pelo barulho dele, você já sabe até onde é o problema, já chega lá do mecânico meio que diagnosticando. Então, quando você conhece o equipamento, já facilita muito. Então, você tendo a noção do que você precisa fazer com aquele equipamento, ou o que ele é capaz de fazer, você consegue sim, com certeza, dar uma levantada muito boa em cafés que às vezes nem são tão excepcionais assim. Normalmente, eu diria até o seguinte, que os cafés de entrada da maioria das microtorrefações são cafés sensorialmente muito, como é que eu vou dizer,
muito simples, digamos assim, tá? Por quê? É um café que você vai ter basicamente notas achocolatadas, de nozes, castanha e caramelo, entendeu? Então, se você não conseguir extrair ainda desse pouco que ele tem, vai ficar difícil de você apresentar uma bebida boa, né? Que a pessoa curta aquele café. Muito bem. Não sei se ela está aí ainda, mas a resposta está dada, Laluna. Tem uma pergunta de Café Minas Speciale. Eu acho que deve ser o Ari que está aí. Quais os parâmetros usados na análise das sementes para o CAF definir o perfil da torra? Tá. A gente recebe a amostra do café aqui, analisamos a umidade desse café, temos um analisador de umidade e depois disso fazemos a torra de amostra e provamos a bebida, né? Nessa prova, a gente vai buscar atributos de qualidade ou defeitos, se tiver alguma coisa ali. E aí a gente avalia. Evidentemente, a forma como esse café foi ensacado, o histórico que essas fazendas ou sítios têm de fornecimento de grãos, não só para a gente, como para outras torrefações, são fatores que, no final das contas, a gente leva em consideração, né? Conversas também com outras cafeterias e torrefações que chegam aqui. Então, assim, a gente analisa o grão cru, dá uma olhada, vê se tem algum defeito, como é que ele está ali também. Depois que torra, também tira mais algum defeito, se tiver, e prova primeiro. A gente pode provar ele do jeito que ele está ali, com todos, se tiver um grão ou outro, depois a gente tira o defeito para provar, se tiver, para sentir exatamente o que a bebida apresenta naquela amostra que veio para cá. Respondido, Café Minas. Se eu não me engano, eles são produtores de café. Eles estão querendo Sim, mandar. já nos visitaram aqui. Então, Eudes, eu ia perguntar uma coisa. Eu vi algumas coisas bem. Algumas pessoas conversando, falando sobre essas coisas de torrefação, torrar café em casa. Sim, Algumas pessoas estavam torrando com máquina de pipoca. Eu lembro, pipoqueiro. pipoqueira. Eu lembro de algumas pessoas. Eu lembro de ter visto também uns torradores bem pequenos, a ar, se eu não me engano. O que você acha disso? Ó, tem até alguém, torradores. Não, esse aqui é outra. O que você acha disso? Claro que isso é uma coisa de experimentação, né? Não é uma coisa que a gente pode levar muito em consideração. Em consideração no sentido de eu não consigo ter na minha casa com uma pipoqueira um café com a mesma qualidade que eu vou ter no CAF, no Selen, em qualquer outra torrefação, né? Não, vamos lá. Porque assim, você tem torradores, sei lá, muito básicos que você pode usar. Um dos que a gente mais conhece é aquele bolinha, que você vai girando ele, que lá em Triunfo é muito comum. Eu mesmo, a gente tem lá um no carro pendurado lá, onde você ali apenas vai girando o grão e praticamente a única intervenção que você faz ali é na carga térmica através de aumentando ou diminuindo a chama, basicamente isso. Os primeiros testes que eu fiz foi em pipoqueiro. Eu até tenho minha pipoqueira inicial, né, meu nano torrador, onde eu pude ali visualizar a transformação do grão cru em grão torrado. Evidentemente, você não tem ali como controlar fluxo de ar e carga térmica nos momentos certos para que você tenha o melhor que aquele grão pode te fornecer. Equipamentos domésticos como esse daí, assim, vale muito assim para cafés básicos também. Não adianta você comprar um café muito caro que, assim, eu não acho que vá... Assim, você vai lhe satisfazer pessoalmente, mas não vai te dar todo o potencial que aquele grão tem.
Ele vai te satisfazer o fato de você ter torrado o café em casa, né? Isso. Ah, ponto. Até aí, ok. É mais ou menos o seguinte também. Eu gosto de tomar café num determinado local com tais baristas ou em alguns locais. Aí você chega em casa e não consegue fazer o café ficar do mesmo jeito, né? Mas foi você que fez, tá? Então, assim, essa satisfação pessoal de você fazer. Rapaz, eu preciso voltar lá para tomar o café para encontrar aquele gostinho que eu sinto quando eu tomo lá. Então, assim, são essas características. Agora, existem torradores de amostra elétricos, esses daí, sim, de altíssima precisão, e que você faz os perfis de torra nesses torradores, e assim, são incríveis. O Ikawa mesmo é um desses torradores, né? Pequenininho assim, mas caro. É, E esses daí terminam, para quem realmente tem uma quantidade de dinheiro muito boa, sendo um torrador doméstico, mas de altíssima precisão. Até porque você vai ter um aplicativo no celular que você vai definir o perfil de torra daquele café. Então, digamos que você comprou 1 quilo do café, você vai torrando 50, 50 gramas e você vai fazendo os testes até que você encontre o perfil de torra. Onde ali você faz as intervenções necessárias para que a torre evolua de maneira bem satisfatória. Aí nós já estamos passando para um patamar bem mais sofisticado. Né? Tem gente que torra até numa panela, né? Digamos assim. Quando você não tem, você torra ali numa panela, num tacho, enfim. há 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui no Pato Rei, lá em São Paulo. Não sei se você chegou, se você conheceu lá. E eu conversando com o barista, né? Sou de Recife, sou coffee lover e tal. Ele, não, nosso café. Eu falei, o que você me indica? E ele, não, te indica esse café lá e tal. Não, o café a gente torra aqui. Legal. Onde fica a torrefação, né? Ali em cima, porque tinha uma escada. Ele, não, ali. Aí eu olhava assim no balcão. Ali aonde? Ali, ó. Aí no cantinho do balcão tinha uma máquina deste tamanho assim, que era ele torrava, sei lá, se era 500 gramas por 500 gramas, alguma coisa assim. Eu lembro que era muito pequeno. Eu achei um... Uhum. Há uma tendência de algumas cafeterias terem seu próprio torrador. A Probat tem um Probatino, que é um torrador ali de 1 quilo de café, tem algumas torrefações que eu já visitei que tem seu Probatino. Ela vai atender basicamente o consumo da torrefação para o serviço e também para que o consumidor leve pacotes para casa, enfim. É uma tendência esse tipo de equipamento dentro de algumas cafeterias. Agora, quando você não tem esse plus do torrador dentro da cafeteria, você pode comprar de micro torrefações, evidentemente, que você identifica que sensorialmente aqueles cafés estão ok. Tá ótimo. Ó, Café de Minas agradeceu. Falou que essas informações são importantes para a gente sempre melhorar, que são eles. Perfeito. Ó, Host Go Coffee, eu não sei quem é o nome do perfil. Torrefadores a gás e elétricos possuem diferença na torra. Você indica torrador elétrico? Sim, esses torradores que sejam... bom, não sei qual o tamanho que ela está pensando aí de torrador, mas os torradores de amostra, você encontra, hoje em dia, os mais sofisticados são elétricos. E existem alguns torradores mais antigos que são a gás. É muito comum você encontrar em sítios e fazendas também, em algumas torrefações, torradores a gás. Os dois são eficientes. É como eu lhe falei, é importante você conhecer o equipamento que você tem. Primeiro que cabe no bolso, Sim. tá? Então tem que caber no bolso o equipamento. E depois disso, que você adquire o equipamento, procurar extrair o que ele tem de melhor, né? A gente costuma dizer o seguinte, não adianta você ter um super carro na mão de quem não sabe dirigir. Não vai fazer muita coisa. Então, o importante é que você conheça a máquina, o equipamento que você tem. Isso sim vai fazer o diferencial da qualidade da torta, pode ter certeza. Respondido, acredito que sim. Ó, Laluna pergunta novamente. Em dias de chuva, isso dificulta ou muda o sabor do café por causa das questões atmosféricas? A gente tem que
regular o equipamento, o fluxo de ar, para as condições atmosféricas do dia. Então, um dia de chuva, com certeza, se você não fizer as adaptações de fluxo de ar, vai mudar o resultado sensorial do café. Respondido. Ó, E tem uma... detalhe, não precisa nem de chuva, basta vento. O vento muito forte já modifica sensorialmente se você não fizer a intervenção no momento certo para fazer a compensação por conta do arrasto que é feito quando venta muito. Tem uma pessoa que comentou aqui, eu acredito que seja torrefador pequeno. O alho não é tão caro como o Ikawa. Torrefador. Como? O alho Sim, não é tão caro quanto como o sim, Ikawa. tem vários equipamentos no mercado de torradores de amostra que são mais acessíveis. Eu citei o Ikawa, mas sim, tem torradores mais acessíveis. Cada vez mais. Tem uns que parecem um forno micro-ondas, inclusive. Né? Tem uns que são tipo uma cúpulazinha. Vai aí dar... Assim, de nome, eu não vou dizer a você agora, mas tem para todos os bolsos. Agora, o importante é, como eu disse, você adquirir o equipamento, você entenda até onde aquele equipamento pode te dar uma qualidade da torra para que você possa exigir do equipamento aquilo que ele está disponibilizando para você. Muito bom. Emanuel perguntou uma coisa aqui que eu acho que você falou lá no começo, mas ele pergunta assim: a torre escura é geralmente uma forma de perfeições ou mais para explorar algum perfil? Depende do café, né? Depende. Por exemplo, existem alguns cafés que, quando você torra, como eu falei para você, você vai desenvolver a semente dentro do processo de torra. Algumas vão ficar mais claras, outras vão ficar mais escuras. Mas o importante é que o desenvolvimento das características do café estão ali. Então, para mim, não interfere a cor da torra no momento em que eu vou tirar o grão. O que me interfere é a formação daquele grão ali no final, como ele está pronto para ser retirado. Então, é muito comum eu pegar alguns cafés aqui que a torra dele está ali no marronzinho, mais claro, e mesmo assim ele é doce, e outros que estão mais escuros, e também ele vai apresentar doçura e outras características sensoriais. Durante um tempo, pode até, você, dependendo, claro, depende de cada característica de cada próprio mercado também, pode exigir que você torre um pouquinho mais aquele café para que ele atenda aquele mercado. Né? Tem aquela famosa frase, né? Quem determina o momento de você abrir ali o torrador é o mercado. Se tem um público que consome aquele café e você quer atender aquele mercado, você deixa ele mais um pouquinho ali. Não é o nosso caso. Nós sempre procuramos trazer a característica do grão para o cliente. Então, o que é que eu digo ao cliente? Ou use um sistema de extração que acentue uma intensidade maior, ou pode moer mais fino, enfim, você tem como manipular, de certa forma, na extração para adquirir uma característica mais intensa sem o queimado da torra. E às vezes não está nem queimado, ele só é mais escuro. Eu tô falando isso porque eu usei um café para fazer as bebidas de sábado aqui, quando eu fiz a live de... E ele não é um café, ele não estava queimado, mas ele estava mais escuro. E sensorialmente, para mim, para Nelson, não atende mais, né? E eu usei ele para fazer os drinks e atendeu perfeitamente, É tá? porque, assim, quanto mais escuro você vai levando essa torra, mais você vai perdendo características sensoriais. Porque as reações acontecem de dentro para fora. É o ideal que aconteça isso. Então, se você começa a escurecer demais a torra, a parede do grão ele vai abrir um pouco mais, e nesse abrir um pouco mais você vai perder características que estão ali dentro. Você vai apenas dourar ele aqui,
mas sensorialmente, tanto é que aqueles grãos que ficam brilhando ali, enfim, ali já não tem mais nada, já foi para outra vida aquele café. Estão mortos. Ó, uma pergunta rápida. Rodrigo pergunta se o CAF pensa em abrir cursos de torra, treinamento para torra. Não, a gente não tem porque eu ainda sou um aprendiz de torra. Eu costumo dizer que estou em constante aprendizado, ainda não me considero apto o suficiente para ministrar curso de torra. Pega a carona com o Eudes e vai lá fazer com o Ensei, então. Pronto, vamos fazer uma propaganda. Vamos embora. Outra pergunta do Café de Quinta. Mestres de torra fazem limpeza diária do torrador? Como isso é feito? Veja, tem partes do torrador que você não consegue limpar. Você teria que desmontar o torrador. Algumas partes são de fácil acesso, onde ficam fuligens e outras coisas que você limpa. Mas não necessariamente, por exemplo, certos tubos dele. Você não precisa limpar ele diariamente. Você pode uma semana, 15 dias, depende também do fluxo de torra que você tem. Então, aqui a manutenção precisa ser feita? Sim. Tem alguma, pronto, onde fica ali a bandeja do resfriamento? Ela é como se fosse uma tela. Nessa tela passam ali película, passam grãos quebrados e coisa e tal. Então vão se depositando na parte de baixo. Isso aí você tem que fazer uma limpeza. Nos dutos, você não precisa limpar aquele duto todo dia, mas evidentemente você tem que fazer uma limpeza, uma manutenção de acordo também com o uso do seu equipamento. Conselho para quem está começando a torrar agora. Tem que gostar de cozinhar. Porque, na verdade, como eu falei, você precisa entender dos processos que um forno tem, né, digamos assim, e ter memória gustativa. Então, um dos conselhos que eu dou é o seguinte: vá em supermercado, no quitanda, algum local, compre frutas, compre lá chocolates, compre frutas secas como castanha, noz e tudo mais, e saia provando. Isso começa a criar referências na sua cabeça. E quando você torrar, que for beber, você vai começar a entender disso. Lembrando que amargor e adstringência não queremos. Luna, que é Lorena, que eu vim procurar aqui. Eu faço a live aqui e fico mexendo no computador aqui para ver quem são as pessoas. Lorena, tá respondido, né? Ó, Maria dá duas observações. O pessoal do Café das Amoras. Aí, Felipe. O pessoal do Café das Amoras tem um pacotinho de torra mais escura. Ela recebeu e os amigos adoraram. Aí, é questão de prova, né? Ó, Felipe deixa eu ver aqui. O Rodrigo tá falando que Eudes é um mestre. Ó, ele também faz uma observação. O cliente está sendo educado. A maioria ainda não tem referência do sabor ideal para o café especial. Aí, Rodrigo, eu vou te falar. Não vou te falar, eu vou falar como consumidor. Eu que gosto, tenho referência de café especial. O que eu faço é levar os meus amigos que gostam de café para provar. Ou mando, a semana passada e a semana passada e retrasada, eu comprei um pacotinho de café e mandei para essas pessoas que gostam de café para poder começar a mudar o paladar deles e eles entenderam um pouco mais. Eles me ligam aqui pelo WhatsApp para poder ensinar como que faz o café. E aí é um trabalho de formiguinha, demorado, mas que nós estamos aí fazendo. Eu acho que tanto eu, como consumidor, como quem é barista, o mestre de torras ainda fica um pouco escondido na cafeteria, né? No caso, o Eudes fica de um lado e o CAF fica do outro, né? Então é um trabalho um pouco lento, mas a gente vai conseguir. Eu tenho fé que a gente vai conseguir. Não, assim, esse trabalho de formiguinha é importante. Paula Varejão está falando também, que eu também, eu acredito que ela tá concordando comigo, que ela tem fé que a gente vai conseguir mudar. Mas consegue, porque é um processo de evolução de paladar, né? Como ainda assim, o paladar não retrocede. Então, quando você prova do bom, então assim, você vai sempre querer ter alguma coisa que te satisfaça, como aquela sensação que você teve ali ao provar um café incrível ali.
E não é essa coisa da ditadura de não colocar açúcar, é porque o café ele não precisa daquele açúcar, na verdade. Não é porque diga, ah, não, porque eu não sou evoluído, que eu não vou colocar açúcar no café. Não, o caminho não é essa questão. A questão é que para você entender de um café de qualidade, você não precisa tomar açúcar, colocar açúcar. Vamos voltar para o vinho. Ninguém pega um vinho maravilhoso e bota lá açúcar para ele ficar docinho. Tem vinhos para isso, né? Ninguém toma um Malbec, sai do Malbec e vai tomar um Quinta do Morgado, né? Pelo amor de Deus. Quem é de São Paulo é chapinha, sangue de boi. Enfim, vocês entenderam, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, eu tenho... O que tem mais aí de pergunta? Estou também... Rodrigo só está comentando que ele também está ajudando nesse processo educativo aí. Massa. Perguntas. Acabaram as perguntas. Eu acho que eu vou falar uma coisa. Tem uns amigos que estão aprendendo, começaram a ir no CAF sozinhos, entenderam que o café não precisa de açúcar. Tá vendo, Lorena? É assim. Lá no CAF a gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, o nosso açucareiro lá é uma caveira, né, de vidro. Então, assim, a gente coloca o açúcar dentro da caveira e tá lá à disposição do cliente. A hora que ele quiser pegar, é só colocar. E a minha dica, Nelson, provem café. Eu tô aqui, Felipe Braza tá aí, eu tenho um café do Café das Amoras. Aliás, sexta-feira eu converso com o Felipe para falar sobre mercado. Eu tenho café do CAF. Eu tenho café aqui do Versado, que são torrefações de Recife, né? Café da Selen. Então, quem puder, Paula tá aí. Eu vi que lançaram. Se ele quiser matar o café, tá lá. Adorei essa caveira. Ah, tá. Então faz o seguinte, manda o endereço aí que a gente manda o café, com toda certeza, Paula. Paula tá. Eu vi no perfil do Coffee Match, se eu não me engano, algum perfil me passou. Paula lança um café também, um café da Varejão. Então, pessoal, provem café de qualidade, por favor, tá? É a dica. Quanto mais você provar cafés diferentes, de torrefações diferentes, mais seu paladar vai se educando, como a gente costuma dizer, para que você perceba. E aí, inclusive, você vai começar a descobrir qual é o perfil realmente de café que você gosta. A gente está com um delivery ativo aqui no CAF, que muita gente diz assim, qual café que você indica? Eu digo, opa, mas não é o meu gosto, é o seu gosto, né? Então, eu procuro primeiro entender o que a pessoa quer, em termos de bebida, de sensorial, para aí sim fazer a indicação. Ora, eu estou com 10, 12 perfis de café diferentes aqui e que é importante que a pessoa diga para mim exatamente, ou pelo menos muito próximo, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe faz sentir prazer ao tomar aquele café. Muito bem. Eudes, abraços desde Madrid. Não sei quem é, a ID Coffee Lab. É alguém que conhece vocês porque ele já falou alguma coisa. Você tem 1 minuto e 30 segundos para se despedir. Cara, olha, queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre torra, sobre cafés, né, sobre perfis, sobre produtores, né, sobre baristas, sobre coffee lovers, sobre quem está entrando agora no mundo do café. Né? Lidiane, hoje mesmo, quem estava no delivery aqui, ela disse, hoje só tivemos pedidos de clientes novos. Eu digo, uau, que coisa boa, né? Porque assim, está se espalhando isso. Necessariamente não são clientes que ou frequentavam o café, talvez pessoas que estão tendo cada vez mais acesso a essas informações, indicações. Pois não? 1 minuto. Tá. Então, ó, a conversa é boa, a gente pode até marcar um outro momento, tá certo? Deixo um forte abraço, um beijo no coração das pessoas que estão aí assistindo a live e vamos ver se passar desse momento a gente volta a se encontrar lá na cafeteria, tá bom? Eudes, muito obrigado, uma boa noite para você. Pessoal, aí, essa live vai ficar salva no IGTV, quem quiser rever, tá bom? Um abração a todos aí, obrigado, tchau, Eudes. Tchau, gente. Tchau, Nelson.